eu corri, eu gritei, eu chorei, eu fiquei anestesiado. Ah, foi. E o que é que foi pregado? Na verdade eu não lembro direito, eu só sei que foi forte, né? Onde que o pastor leu, onde que o pregador leu, eu não lembro, mas foi fogo do começo ao final. Então é meio complicado, a gente tende a imaginar e dizer que isso foi mais do emocional, né? Agora, quando é que eu consigo medir o resultado do culto nas decisões que eu tomo lá fora? O que o culto produziu em mim e como eu vou reagir lá fora naquilo que eu recebi de Deus aqui dentro. Não adianta nada eu chorar, não adianta nada eu sentir poder, me arrepiar, pé ao último fio de cabelo, no caso de vocês, que eu tenho, né? E chega lá fora, a gente reagir de forma diferente. Esquecer que é crente. Congreguei muito tempo na Vila São Isabel, aqui em setor de Bujuru, e nós tínhamos vigílias, e a igreja era lá em cima, e não tinha asfalto, né, para subir lá. E aí nós ficávamos orando até 4 da manhã, às vezes. E um dia, uma noite, na verdade, choveu muito, choveu demais. E quando a gente desce, já tinha passado a chuva, mas perto do ponto de ônibus tinha uma poça de água. E aí a irmã que estava com a gente, estava uma das irmãs que chorou, que profetizou, tudo, que pegou a revelação, que recebeu a revelação. Nós estamos descendo, vai postando no ônibus, o ônibus passa com o pneu na poça da água e banha a irmã todinha, da água que estava na poça. Ela chegou, o motorista, a mãe do motorista, o pai do motorista, os parentes tudo do motorista. Ou seja, ela perdeu a peça que recebeu durante a vigília. Ontem o pastor disse: cuidado com essa semana. Vigiar e orar para que o diabo não tome a tua santa ceia. Então, muito mais do que orar é vigiar. Tem gente que ora muito, se é que eu posso usar essa expressão de muita oração, mas vigia pouco. E a vigilância está em primeiro lugar. Jesus disse: vigiar e orar. Tem gente que ora menos, mas vigia muito. E aí surge mais efeito do que quem ora muito e vigia pouco. Então, o que nós queremos trazer aos irmãos nesta hora é uma palavra de instrução baseada no texto em que nós lemos, subordinado ao tema: a luta não é para matar, é para promover. A luta não é para matar, é para promover. Nós vamos ler a história de José a partir do capítulo 37 do livro do Gênesis. E a Bíblia já vai trazer a história de José, ele sendo odiado. Já começa a ser narrado como odiado, como invejado pelos seus irmãos. E logo após ele ganha a túnica do seu pai, o que torna ainda mais odiado, o que torna ainda mais invejado. E aí depois ele tem 2 súditos, e a situação só vai piorando, né? Então o livro do Gênesis, capítulo 27, já vai trazendo uma série de acontecimentos que vai desencadear um monte de problema para a vida do José. Mas como eu disse, a luta não é para matar, a luta é para promover. Eu já vi gente dizendo: você não pode contar os teus sonhos. Então eu gosto de contar e conto mesmo. Mas se o diabo está tudo é o diabo, o negócio é com Deus. Mas se José não tivesse contado, talvez ele não tinha que parar onde parou. Então tudo isso contribui, né? Por que ele foi lá? Ele foi odiado, porque ele contou um sonho, porque ele recebeu a túnica do pai. Então uma coisa minha, eu não tenho problema nenhum em contar aquilo que eu almejo, porque maior é Deus. Quando eu tenho medo de contar, eu estou colocando o diabo acima do Deus que cumpre. Quando eu não conto porque tenho medo de dar errado, eu estou colocando o diabo no lugar mais alto e Deus no patamar inferior, dizendo: se o diabo quiser interromper, Deus não pode fazer nada. Quem é maior na minha dúvida? É Deus ou o diabo? Deus. Você tem medo que o diabo pode interferir e não confia que Deus ele pode desfazer todos os arquivos do maligno? Deus é maior. O teu e o poderoso é como Deus que nos chamou. Mas vamos odiar, Deus odiar. Mas vamos perseguir, Deus perseguir. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a luta não é para matar, a luta é para promover. Lá no final da história, José vai dizer: Deus pegou tudo aquilo que era para mal e transformou em bênção.
Então não te preocupa com aquilo que estão tramando contra a tua vida. Não te preocupa com aquilo que estão planejando contra você. Deus ainda nos dias de hoje, Ele pega tudo aquilo que é mal e transforma em bênção. Toda maldição, Ele ainda transforma em bênção. Tudo aquilo que era para matar, ainda promove na presença de Deus. E aí acontece todas essas coisas. Ele é vendido, ele vai para a casa de Potifar, e quando ele chega lá, a Bíblia vai dizer que Deus o honra, ele é colocado sobre tudo, sobre o domínio da casa de Potifar, capitão da guarda real. E a Bíblia vai dizer que acontece ali uma acusação, a mulher de Potifar não deseja, mas ele sabe com quem ele tem um compromisso maior. Interessante que Deus fala com ele em sonhos na casa do pai, mas depois que ele é vendido, Deus não fala mais. Não fala através de sonhos, não fala através de revelação, mas a Bíblia por 3 ou mais vezes vai dizer que Deus estava com José. E Deus era com José. Não é porque eu não ouço, não é porque Deus não está se revelando por esses dias que Ele te abandonou. Não é porque você ora, não é porque você pede e a resposta não vem, que Deus se esqueceu. Não. Deus está trabalhando, ainda que em silêncio, mas as mãos estão estendidas e na hora certa, no momento certo, a glória de Deus se revelará sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua descendência. Porque o diabo, o acusador, ele tende a querer confundir a nossa mente. Se Deus é contigo, por que esse silêncio? Se Deus é contigo, por que não fala mais? Mas a Bíblia de Deus era com José. Deus estava com José. E nos diz a história que depois daquele levante, ele é lançado na prisão. E é o texto que nós lemos. A partir daqui, José está no cárcere. José, ele está preso. A Bíblia nos diz que José, ele está na prisão, ele foi injustiçado, ele foi esquecido, ele foi humilhado. Não por Deus, mas por quem está na sua volta. Ele é lançado lá, ele está esquecido, ele está humilhado, ele está preso. E dentro desse cenário, lá no palácio, vai dizer o texto que nós lemos, que são mandados para lá também o copeiro e o padeiro de Faraó. José já estava na prisão quando o copeiro e o padeiro chegaram. José já estava lá. Aí a Bíblia vai nos dizer que o copeiro e o padeiro de Faraó, eles entram ali. Estavam os 3 na mesma crise. José, o copeiro e o padeiro, eles estavam na mesma crise. Os 3 estavam na mesma prisão, mas os 3 tiveram um fim diferente. Vamos entender aqui. Estava na prisão José, o copeiro e o padeiro. Os 3 na mesma crise. Os 3 na mesma prisão. Mas o final dos 3 foi diferente. A Bíblia diz que no fim de tudo aquilo, o padeiro, ele morre. O copeiro, ele é restituído do seu cargo. E José, ele sai para governar. É sobre isso que nós queremos falar. O copeiro, ele sai para o cargo que servia antes. O padeiro, ele é morto. E José, ele sai para governador. Mais uma vez, os 3 estavam na mesma crise. Os 3 estavam na mesma prisão. Porém, os 3 tiveram destinos diferentes. Os 3 tiveram um viver futuro diferente. O padeiro morre. O copeiro vai assumir a mesma posição. E José, ele sai dali para governar. Ele sai como governador do Egito. Então nós entendemos que a luta, ela pode até ser coletiva, mas o resultado é individual. Nós podemos até estar na mesma luta, na mesma prova, mas o resultado, ele nunca é do mesmo jeito para todo mundo. Ele nunca é da mesma forma para todo mundo, até nós que pastoreamos. Às vezes eu vou tratar um problema com o casal, e eu faço algo, falo algo e
prisão, José não murmurou, José não perdeu a fé, José não se vitimizou, porque na verdade a luta ela revela o que tem dentro de nós. Ela revela, toda luta ela revela. E aí, José ele continuou servindo, mesmo na prisão, injustiçado pelos irmãos, injustiçado por Potifar. Ele continua servindo, ele está servindo. E quando ele está servindo, ele se preocupa agora com o padeiro e com o copeiro. Porque diz que eles tiveram sono na mesma noite. E aquele dia, depois do sonho, não foi do mesmo jeito. Eles estavam preocupados. José na luta, na prova, mas ele continuava ainda se importando, se preocupando com as outras pessoas. Porque tinha um chamado. Quem tem chamado é possível e é capaz de esquecer a própria dor para continuar servindo. Quem sabe para quem foi chamado, ele esquece de tratar as suas feridas para tratar as feridas dos outros. Quando Jesus ficou sabendo que mataram João Batista, o seu primo, ele entra no barco, chama os discípulos e vai para o deserto. Diz a Bíblia, ele queria ficar só. Mas quando chegou lá, uma grande multidão tinha ido por terra. E o Jesus que queria ficar só, o Jesus que tinha ficado triste por causa da morte do seu primo, quando ele chega do outro lado, ele percebe uma grande multidão. A Bíblia diz que ele curou todas as enfermidades daquele povo, porque ele sabia para que veio. E quem sabe para que veio, quem sabe para que serve, ele não olha para os seus próprios problemas, ele resolve o problema de quem está ao seu lado. E aí José pergunta: por que vocês estão tristes? Eu tenho percebido que vocês não estão como antes, vocês estão tristes. E aí eles contam o sonho, eles contam aquilo que na verdade haviam sonhado. E aí nós entendemos que enquanto o padeiro estava preocupado consigo mesmo, José estava exercendo o seu dom. José estava exercendo aquilo para que veio chamado. Mesmo injustiçado, continue fazendo. Mesmo não entendendo o propósito, continue servindo. Mesmo sem compreender o porquê, não reclame, não murmure. Quem sabe a Deus de verdade sabe que o poder da decisão está nas mãos do Todo-Poderoso. A luta revela quem você é. Servir a Deus quando tudo vai bem, você. Tudo está favorável. Tudo está contribuindo. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6 que José é lançado, Daniel é lançado numa cova porque servia. Porque diante de uma proibição de adorar a Deus durante 30 dias, ele servia, ele adorava, mas a cova não mudou a fé de Daniel. A circunstância não era favorável, mas a prova não mudou a fé de Daniel. A prova revela quem nós somos de verdade. Tem gente hoje que se fosse proibido orar. Aconteceu lá na Covid, no ano de 2020. Fecha a igreja, aqui também, mas esse caso aconteceu lá. Fecha a igreja, não pode mais se reunir. E aí eu entrei no WhatsApp: meus irmãos, hoje é domingo, nós vamos fazer a nossa escola bíblica em casa. Cada um vai estudar e vai fazer o resumo, vai colocar foto, você e a família estudando e colocando no grupo para fortalecer. Então, pega um ponto importante que você achou, coloca aí, conta um testemunho e vamos, durante o período da escola, a gente vai estar interagindo com o grupo WhatsApp da igreja. Aí teve uma irmã que ela tirou uma foto da revista, da Bíblia, e colocou uma imagenzinha de choro. Ô pastor, escreveu embaixo: não é a mesma coisa em casa, não é do mesmo jeito estudar longe da igreja. Aí eu fui olhar na lista de presença, a irmã não tinha uma presença. Ela nunca foi na escola bíblica. Aí eu entendi. Ela nunca participou. E agora se faz a mesma coisa, não é do mesmo jeito, ela nem sabe o que é. Mas depois da pandemia ela volta. Agora ela volta. Depois dessa declaração dela aqui, eu tenho certeza. Voltou não. Tem gente que se baixar da decreto hoje, proibido orar por 30 dias. Pastor, até que eu
Daniel não. A prova e a luta que ele estava passando não mudou a sua fé. A prova e a luta que ele estava enfrentando de não poder falar com Deus 3 vezes ao dia, como era o costume, isso não enfraqueceu a sua confiança em Deus. Ele continuou orando, ele continuou clamando, ele continuou buscando na luta, na perseguição, mas colocando seu joelho no chão, a sua cara no pó e sabendo que o seu Redentor vive. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo e Silas presos. O que eu estou dizendo isso é como esses homens reagiram no dia mal. A missionária da palavra faz uma oficial em Efésios 6, 10 e diante, dizendo que nós temos que buscar antes que o dia mal chegue, para que quando o dia mal chegar, nós possamos resistir firmes. Tem gente que só busca quando o dia mal chega. Não ora, não consagra, não jejuma, não lê. Se o senhor me usar hoje, eu vou mudar para pregar. Se o senhor me usar hoje, eu prometo que amanhã eu vou jejuar, depois de amanhã eu vou consagrar, depois de amanhã eu vou ler a Bíblia. Tinha dois irmãos andando numa floresta, crentes, caçadores. Eles estavam andando na floresta e aí eles ouviram um barulho de uma onça. E eles olharam de longe e era uma onça deles, eles correram. Eles correm na frente e a onça corre atrás, correm na frente e a onça atrás. E aí, se a gente subir, ela sobe atrás da gente. Então, vamos atravessar esse lado. O que orava, o que buscava, o que estava pronto, ele passou correndo por cima das águas. E não afundou. Porque já tinha orado antes do dia mal chegar. Ele já tinha orado antes da aflição e da afronta chegar. Então, ele passou correndo por cima das águas. O outro, quando foi entrar na água, perto dele, voltou. E aí, se ajoelhou do lado de cá. Ele disse: Deus, me livra desse mal. E aí, quando ele abriu o olho, a onça ajoelhava do lado: Senhor, obrigado pelo alimento. Tem hora que não dá para orar mais, irmãos. Tem hora que tem que buscar antes. A maioria das nossas batalhas nós perdemos porque deixamos para nos preparar no meio da luta, no meio da batalha. E meio de batalha, meio de luta, não é tempo de se preparar, é tempo de lutar, é hora de lutar. A maioria das nossas guerras perdemos porque não estamos prontos. Queremos nos preparar no meio da batalha. José já tinha se preparado antes. José já buscava antes. E no meio da luta, eu sou instrumento de bênção. No meio da luta, eu sou socorro na vida de alguém. No meio da luta, mesmo se Deus falar comigo, eu tenho palavra de esperança, eu tenho palavra de vida, mesmo sofrendo, não entendendo por que eu estou vivendo isso, mas eu tenho uma palavra de vida e de esperança para alguém. Mesmo sangrando, mesmo chorando, mesmo doendo, mas eu digo: Ele ainda cura, Ele ainda restaura, Ele ainda salva, Ele ainda liberta. Não deixe para se preparar no meio da luta. O dia da preparação é hoje. Bacana, ouve, alega. Aleluia, aleluia. Jesus ao ser batizado nas águas, Ele vai para o deserto 40 dias e 40 noites. Jesus, irmãos, o próprio Deus encarnado, se preparando para as batalhas, se preparando não porque não estava, mas para nos deixar como exemplo, não porque já não estava, mas para deixar o caminho, a direção a ser seguida. Depois de 40 dias e 40 noites, diz a Bíblia, ele teve fome. E o que o diabo vai oferecer para quem tem fome? Comida. Qual é a necessidade de Jesus? Comida. E o diabo oferece exatamente o que Jesus precisava. O diabo também conhece aquilo que você tem por necessidade. Mas quando eu estou pronto, eu estou preparado, eu recuso, eu rejeito todos os planos do diabo, porque eu sei que o que Deus tem para mim é maior. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo e Silas, no capítulo 16, eles estão ali não porque mataram, estão presos. Não porque mataram, não porque falaram mal de alguém, não porque roubaram, não. Eles estavam lá porque libertaram o jovem. Eles deveriam ser
mas foram punidos, chicoteados, estavam presos. E como é que eu e você reagimos no meio da adversidade? Porque a prova ela revela quem nós somos por dentro. Será que vale mesmo a pena? Será que compensa? É o que poderia passar na cabeça daqueles dois homens. Nós libertamos uma jovem e como pagamento nós estamos aqui. Aonde Deus está que permite isso? Só que não foi isso que aconteceu na vida deles. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles cantavam e oravam, eles oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. No meio da prisão, no meio de uma injustiça, eles abriram as suas bocas com os paus cheios de hematomas, mas os seus lábios louvaram a Deus, os seus lábios adoraram o Senhor dos céus e da terra. Como nós temos reagido no dia mau? Como nós temos reagido no dia da calamidade? A missionária veio aqui e falou sobre Ezequias. Tu vai morrer, palavra de sentença, morte. O que ele vai dizer? Ele vai orar. Ele vai virar o rosto para a parede. Talvez nós poderíamos dizer para mim, para o que eu fiz, olha, não, ele vai chorar e não quer que ninguém veja. Ele vira o rosto para a parede simplesmente, unicamente para que ninguém visse o seu choro. Esses dias eu vou te contar para ele, eu vi um camarada que fez um videozinho no carro e tirou uma foto e disse assim: eu queria para você que Deus cuida de mim. E o rosto cheio de lágrimas. Eu fico doente com um negócio desse. Dentro do carro, o rosto todo cheio de lágrimas, tira a foto, igual o status. Mesmo que eu mal, eu sei que Deus cuida de mim. Eu sei, eu quero que todo mundo veja o meu choro. Eu quero que todo mundo veja as minhas lágrimas. Você tem Ezequias não. Ele vira para a parede. Esse choro aqui, os meus súditos não vão ver, porque nada podem fazer. A sentença já foi dada, mas vamos chorar para aquele que pode todas as coisas. E quem chora para Deus ainda tem resposta. E quando ele chora, ele ora no seu íntimo. Isaías está saindo, mas antes de sair do palácio, Deus fala. E quando ele volta, fala: Deus viu a tua lágrima, Deus ouviu a tua oração. Talvez os súditos disseram: mas que lágrima? Que oração? Porque ele fez para Deus. Ele virou o rosto para a parede para ninguém ver, para ninguém ter dó, para ninguém não. O que eu faço é para ele no secreto e publicamente ele vai me honrar. Continua chorando para Deus, sofrendo diante do altar de Deus, e a recompensa, a glória, aleluia, virá da parte de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Perto da meia-noite, eles orando e cantando, a Bíblia diz que veio um grande terremoto. Os alicerces eles são abalados, as cadeias se abrem, porque não importa o mal ou o mal que nós somos colocados, introduzidos, mas no meio dessa prisão tiver louvor, no meio dessa prisão tiver adoração. A questão é que a gente mais reclama do que adora. A questão é que mais a gente murmura do que glorifica a Deus, porque eu não estou entendendo. Mas mesmo sem entender, a glória a Deus vale a pena. Nós temos exemplos registrados na Bíblia que mesmo sem entender, quando eu oro a minha boca para adorar a Deus, para glorificar a Deus, Deus ele faz coisas extraordinárias. E nós precisamos entender essas coisas. A luta que Paulo e Silas passaram, eles ainda entraram na prisão. Se a sua fé só funciona quando tudo vai bem, a tua fé ainda é infantil. Se a minha fé, ela só funciona quando tudo vai bem, a minha fé é infantil. Ela não alcançou maturidade. Porque quem crê, ele crê quando vai bem e quando vai mal. Quem crê, quando tem fé, ele tem fé. Quando ele entende e quando não entende. A circunstância fora não muda quem eu sou aqui dentro. O mar lá fora não interfere
turbulências externas, elas não vêm interferir na nossa paz interior. Tem gente que olha para nós e fala, fulano não tem luta. Não sei se já aconteceu com você. Se não aconteceu é porque tudo está acontecendo. Bom, mas tem gente que olha para nós e diz, fulano não tem luta, não tem cobra, está sempre alegre, está sempre, né? Adianta se preocupar? Preocupar é normal, agora deixar a preocupação tomar conta, não. Tudo tem um limite.